É pecado fazer tatuagem? O que a Bíblia diz sobre tatuagem? Será que o cristão pode se tatuar? Antes de eu te explicar o que a Bíblia diz sobre tatuagem, clica aqui no primeiro link da descrição e vem conhecer o projeto de vídeo de aula bíblica, com pastores que ensinam praticamente capítulo a capítulo da Bíblia por meio de vídeo aula. Clica no primeiro link, você será direcionado para o site do projeto, com um vídeo do professor explicando como ele funciona e por que você deve participar para aumentar o seu conhecimento na palavra de Deus. E claro, não esquece de deixar o like e comentar sobre esse assunto, porque é a sua maneira de você ajudar esse canal sem dar um centavo. Bem, de repente você chegou nesse vídeo e você tem interesse em ter uma tatuagem com imagem bonita ou para homenagear alguém que você ama, mas você não sabe se isso vai agradar a Deus. Por isso, o que eu vou te falar aqui é 100% baseado na Bíblia, não é a minha opinião. Então vamos começar por aquele versículo famoso que todo mundo usa para afirmar que tatuagem é sim pecado. Qual é? Levítico 19:28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Pronto. Não podemos fazer marca sobre o nosso corpo. Acabou, já era. Próximo tema. Calma. Vamos ler com calma esse versículo. Ele começa pelos mortos, ou seja, o texto trata sobre marcas feitas no corpo para adoração aos mortos. Era uma forma de culto praticado pelos povos pagãos daquela época. E Deus não queria que o povo de Israel, que convivia com esse povo, praticasse o mesmo tipo de culto. E é por isso que Deus finaliza dizendo: eu sou o Senhor. Ou seja, em uma linguagem simples, o mandamento é: ei, ô Israel, tá vendo esse povo aí que fica se pintando e se cortando em lembrança aos mortos? Vocês não façam isso. O Deus de vocês sou eu. Estejam avisados. Então, embora não possamos afirmar que essa passagem proíbe fazer tatuagem, essa passagem pode servir como mandamento de não fazer tatuagens que ofendam a Deus, como uma tatuagem de outra religião, ou um símbolo imoral, ou imagens satânicas, ou frases que contradizem o mandamento, ou seja, contrário aos valores da fé. Aliás, gente, não existe um versículo específico sobre tatuagem, sobre fumar, sobre namorar. O que a Bíblia nos ensina são princípios e com base neles sabemos como agir diante de determinada coisa. E o princípio máximo é: tudo deve ser feito para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por isso é muito importante que você dê um bom testemunho, certo? Mas o que é que isso tem a ver com tatuagem? Tem a ver o seguinte: por que você quer fazer tatuagem? Qual é a sua motivação para fazer uma tatuagem? O que tem te motivado a fazer essas tatuagens? É porque você tem vergonha da sua aparência? É porque você enxerga a tatuagem como obra de arte? É porque você quer se assumir como uma pessoa diferente dos seus pais? É para esconder uma cicatriz ou uma queimadura muito grande? Responda para você mesmo: eu quero fazer tatuagem por isso. Segundo ponto: que tipo de tatuagem você quer fazer? Uma borboleta, um videogame, um cupcake, uma câmera, uma cruz, um passarinho, uma aquarela, um rosto de alguém que você ama, ou o rosto de um animalzinho seu que morreu? Responda para você mesmo. Terceiro ponto: essa tatuagem vai escandalizar alguém? Eu sei que essa é uma questão muito relativa, até porque as pessoas vão pensar: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas olha o que diz esse versículo aqui. 1 Coríntios 8, 9 a 13. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? Assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, você peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne,
para não fazer o meu irmão tropeçar. Então será mesmo que você não deve dar satisfação ao seu próximo? Porque para pensar. O cristão faz parte de um corpo, de um conjunto de pessoas que estão ali para servir a Deus, né? A Jesus Cristo. Como diria aquele corinho que quando começa a tocar, o pastor pede para você se levantar e cumprimentar o irmão do lado. Você sabe, se você é crente raiz, você vai saber. E diz mais ou menos assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. A aliança do Senhor eu tenho com você. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. É por isso que nós devemos sim nos preocupar com a vida do outro, com o que as outras pessoas pensarão sobre as nossas atitudes, com as nossas ações e com o nosso testemunho. Para algumas pessoas a tatuagem é agressiva, é ofensiva e por amor a elas você deve pelo menos repensar. Como diria Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Portanto, pode não ser pecado, mas não convém para não escandalizar outras pessoas. Mateus, eu discordo de você. Não é pecado fazer tatuagem. Tá certo. Então pensa assim, tatuagem vai trazer mais problemas para minha vida ou vai trazer mais bênçãos? Quarto ponto, você sente paz no seu coração? Em Colossenses 3,15 está escrito que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Afinal, o juiz é quem tem o poder, a capacidade, a competência para julgar o que é certo e o que é errado. E nada melhor que o Espírito Santo para fazer isso nos nossos corações. Essa paz, esse discernimento vem quando você está em oração, em obediência, quando há uma verdadeira conexão com Deus. Assim, se ao fazer alguma coisa você sente que o seu coração está pesado, você sente dúvida e mesmo assim você vai lá e faz, aí sim você está pecando. É o que diz lá na Bíblia, isso não é uma opinião minha. Está em Romanos 14, 22 a 23. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é por fé é pecado. Alguns argumentam que nós não podemos fazer tatuagem, pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então a tatuagem seria uma pichação no templo, algo que macularia a integridade do templo. Mas isso não faz muito sentido por dois motivos. Primeiro, olhem as catedrais antigas, elas são cheias de pintura que retratam a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, a criação do homem, a Santíssima Trindade. Então, por analogia, nosso corpo deveria estar cheio de pinturas também. E segundo, o contexto que essa passagem está inserida diz respeito aos pecados sexuais. Está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não há mais outra passagem na Bíblia que fale sobre tatuagem. A tatuagem em si não é pecado, porque não há uma passagem ou um princípio bíblico que diga tatuagem é pecado. A Bíblia não diz que você vai para o inferno se você fizer uma tatuagem. Portanto, pare de recriminar e de julgar o outro. Pare de querer ser o porteiro do céu ou do inferno, criando regras com as suas opiniões. Mas você que quer fazer tatuagem, sabe de uma coisa: tatuagem é culturalmente reconhecida como uma atitude de uma pessoa alternativa, como um artista, ou um rebelde, ou um prisioneiro. Você que é tatuado, eu tenho absoluta certeza que você sente o peso do olhar das pessoas para o seu corpo, um peso de olhar de julgamento. Mas se você é cristão e você está buscando uma opinião bíblica, lembre-se de 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Será que Deus se agrada por você ter tatuagem? O que podemos responder é que a Bíblia diz que Deus se agrada de um coração quebrantado e contrito. Contrito significa arrependido. Quer comais, quer bebais. Faça tudo para a glória de Deus, inclusive tatuagem.
Isso quer dizer que se a tatuagem for trazer escândalo, tristeza, desonra para a sua casa, não faça. Por mais que você queira, por mais que você sinta paz no seu coração, não faça por conta de amar o próximo. Porque nesse caso, o pecado não vai ser fazer a tatuagem, mas deixar de amar o próximo, deixar de honrar os seus pais, caso seus pais sejam mais tradicionais e desaprovem a tatuagem. Portanto, em tese, o cristão pode sim se tatuar, desde que respeite a motivação, a liberdade do próximo, respeitando o conteúdo da tatuagem, que não tem uma conotação pagã. Não esquece de clicar no primeiro link da descrição para conhecer o nosso projeto, que ensina a Bíblia inteira, capítulo a capítulo, por videoaula. Se você acha que fazer tatuagem vai desagradar a sua comunidade, não faça. Se você não vê qualquer problema, use o bom senso. Identifique a realidade onde você está inserido. Pessoalmente, eu, Matheus, já vi várias tatuagens que eu achei o desenho lindíssimo, uma verdadeira obra de arte, mas não tem nada a ver com a minha personalidade. E os meus pais não iriam se agradar disso aí. Então, use o bom senso. E eu quero saber qual a tua opinião, mas desde que ela seja baseada na Bíblia. Comenta aqui, eu acho que tatuagem é pecado por isso, ou então não, eu não acho que tatuagem seja pecado. E se você tem tatuagem, me conta porque você quis fazer e se você se arrependeu ou não desse ato. Deixa o seu like para patrocinar esse canal de uma forma gratuita e se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Tchau, tchau.